E aí, da hora? Imagine que você é um jovem japonês em busca de seu primeiro trabalho, mas do nada você é jogado em outro mundo, em um país doente e pobre para ser o herói deles. Porém, ao se mostrar ser inteligente e um rei melhor do que o atual, ele se torna noivo da princesa e ganha o cargo de rei do país. E agora o seu reinado forçado começaria em um mundo diferente. A história começa com o nosso protagonista, Kazuya, conversando com seu avô sobre o significado de uma família, e serve para que as pessoas não morram sozinhas. Aqui, o seu avô diz que ele deve começar uma família também quando ele partir, e claro, a manter segura. E esse realmente foi o último desejo do seu avô, que partiu dessa para melhor mais tarde, deixando o Kazuya sozinho. Agora, indo para o outro mundo, o rei e seu conselho estavam com problemas e resolveram fazer a convocação de um herói. E quando a convocação começa, aquele que é invocado acaba por ser Kazuya, que estava em uma biblioteca até agora. E para você ver o quão que esse país estava ferrado, eles nem acreditavam que eles conseguiram fazer realmente a convocação de um herói. Eles ficaram incrédulos em saber disso. Esse é o nível em que eles estavam. Agora que ele foi invocado, o Kazuya se encontra com o rei dessa nação, que por acaso é um grande covarde, mas que possui uma rainha de respeito ao seu lado. Aqui então é explicado que eles estão em um continente chamado Lândia, onde diversas raças diferentes vivem. Porém, 10 anos atrás, no norte do continente surgiu o mundo demoníaco, de onde saíram diversos demônios e monstros para o continente, seguindo, é claro, o Lorde Demônio. E assim se iniciou uma guerra em grande escala, onde, nessa guerra, apenas nações poderosíssimas conseguiram firmar fronteira contra o domínio demoníaco, e uma dessas seria o Império Gran Caos, cuja nação recebe doações de várias outras nações que são protegidas por ela. No caso, Elfriden, que invocou o Kazuya, é uma das protegidas, e claro, tem que enviar doações para o Império Gran Caos. Porém, eles estão muito pobres e não têm dinheiro ou verba para fazer isso, e por isso eles decidiram que iriam fazer um atentado à convocação de herói, que no caso é a especialidade deles. Caso desse errado, o Império entenderia e claro, quitaria a dívida, afinal eles pelo menos tentaram. E agora que deu certo, bom, eles queriam mandar o Kazuya para o Gran Caos como forma de pagamento. Então, para evitar ser usado como moeda de troca e correr o perigo de ser usado como experimento no Império, o Soma decidiu mandar o papinho de que ele é o maior trunfo deles no momento, e começou a falar em como ele vai mudar esse país a partir de agora. O Kazuya começa a ter reuniões com o rei e o primeiro-ministro para ver as finanças, políticas, infraestrutura, alimentação e os caramba 4 que o país está tudo muito horrível. Então, depois de 3 dias e 3 noites de reuniões exaustivas, o rei, em uma grande cúpula com todos os seus ministros e departamentos, declara o Soma como o noivo de sua filha e o próximo rei do nada. Sem mais e nem menos, o cara apenas se tornou um rei do nada. E claro, ao fazer essa renúncia tão repentina logo após invocar um herói, os 3 duques do reino, que seriam os 3 outros grandes poderes além do rei, começam a se revoltar contra o Soma. Depois disso, Alicia, a princesa do reino, corre para o castelo, só para ver seus pais na cama fazendo limpeza de orelhas. Aqui eles conversam e ela está revoltada, mas seu pai diz que o Soma é mais apto para ser um rei do que ele mesmo e não vai aceitar discussões sobre esse assunto. Porém, quanto ao casamento, se eles quiserem romper o noivado, eles podem fazer isso a qualquer momento. Ele apenas noivou Alicia com o Soma para, é claro, bom, ter uma legitimidade como rei. Logo, ela vai se encontrar com Kazuya, e ali ela começa a reclamar pra ele, pensando que ele roubou o trono de Caramba 4. Mas depois de uma conversa, ela vê que o cara é gente boa e só quer ficar suave, e ele nem queria ser rei, apenas foi empurrado para o cargo. Aqui o Soma também diz que ele já quitou a dívida com o Império, vendendo alguns ativos e joias que estavam na família real não sendo usados, assim conseguindo girar a economia e ajudando um pouquinho a economia do país. Embora, é claro, ele ainda não tenha entregue o dinheiro, afinal ele vai esperar até o último dia para fazer isso e serve como exemplo para vocês. Tá com dívida? Espera até o último dia no banco, afinal o banco não vai para lugar nenhum, meus amigos. Espere até o último dia. Por outro lado, nós vemos que a Duquesa Walter, que é essa gata mulher maravilhosíssima, botando uma espiã para seguir o novo herói e, claro, ver se ele realmente é competente ou não. Em outro dia, nós ficamos sabendo que nesse mundo a magia existe
e o Soma, que é um herói invocado, supostamente deveria ser capaz de usar ela também. E com isso, eles vão verificar as suas capacidades. E logo nós vemos que o Soma pode sim usar magia agora, porém a magia dele é uma magia especial, que permite que ele copie sua consciência para colocar em objetos, e assim os controlar mentalmente de forma independente. E esse poder pode ser fraco agora que ele não usa ativamente, usando apenas para preencher papelada com 4 canetas. Mas imagina se ele dominar esse poder, ele poderia até mesmo ser um exército de homens só se bobear, meus amigos. Esse é um poder muito poderoso, que se dominado da maneira certa, esquece. Porém, no momento, é apenas usado para preencher papelada. O que, olha, tá muito certo, porque agora ele pode resolver 4 papeladas ao mesmo tempo, sendo um super rei. Agora, o Soma está fazendo no reino o que deveriam fazer no Brasil, ir atrás de dinheiro desviado para recuperar o que foi roubado pelos nobres. E com isso ele colocou várias pessoas para fazer isso, até mesmo a própria Alicia. Afinal, se você pode ler e fazer cálculos, você tem que estar trabalhando neste exato momento. Logo, mais tarde do mesmo dia, o Soma sai com a Alicia para um passeio pelo reino, onde lá ele vê que os campos do reino são a razão pelo qual o reino está passando tanta fome. Todos os campos do reino são de algodão e não de comida. E agora que o reino está pobre e a comida está escassa, eles precisam de alimentos e não de algodão. E isso acontece porque, no passado, por causa da guerra, o preço do algodão subiu para as alturas. E logo os fazendeiros começaram a plantar isso para, é claro, lucrar. Porém, com a alta demanda, vários países fizeram o mesmo. E assim, o preço caiu novamente. E agora, eles têm vários e vários campos de algodão inúteis, que não vendem e, claro, eles não têm comida para comer. Agora, durante o almoço de outro dia, o Soma vai comer num refeitório e acaba se encontrando com o capitão dos guardas reais, onde aqui descobrimos que a falta de mão de obra competente está assolando o nosso rei. Ele diz que irá usar as pedras de transmissão do reino para convocar pessoas à capital. Como a pedra pode ser ouvida por todo o reino, ele a usará para convocar pessoas talentosas de todo o reino para, é claro, trabalharem para ele, reunindo pessoas qualificadas sob a sua asa. Claro, o que ele está fazendo agora é baseado no que o Cao Cao fez durante a época dos 3 reinos, convocando pessoas habilidosas para servir sob ele, contando que essa pessoa tenha talento e habilidade para provar a si mesmo. E obviamente, essa também foi a chance das pessoas passarem a conhecer o novo rei de Elfriden, que era um mistério até agora. Então, depois de um grande discurso motivacional para motivar as massas e dizer que vai dar uma grana legal para todo mundo que comparecer, todo mundo se anima com a ideia e, claro, vão competir pelas vagas que estão em abertas para o rei. Depois disso, numa manhã qualquer, nós vemos que a Alicia está começando a ficar bem animada em ser a noiva do Soma e pensando em como o país precisa dele no momento. E parece que o cara realmente já está formando o seu harém. E bom, agora era o dia onde o Soma iria declarar os talentos excepcionais que ele colheu durante o torneio de caça-talentos que ele fez, onde 5 pessoas seriam os indicados para trabalharem sob a sua asa. E claro, seus 5 primeiros fiéis retentores. A primeira é Aisha, uma elfa negra que ganhou a competição de luta, sendo a melhor lutadora de todo o reino. Em vez de receber uma recompensa por estar aqui, a Aisha pede que o Soma escute um pedido dela. Na floresta, onde os elfos negros vivem, as árvores estão morrendo e novas árvores não estão brotando. Ela gostaria de sua ajuda nesse momento, afinal isso é um risco para o povo dela. Enquanto para o Soma, isso é apenas uma questão de manejamento da floresta. Nesse mundo, eles não sabem que cortar esporadicamente algumas árvores e plantar outras com espaço o suficiente mantém a floresta muito bem e viva. Afinal, retirar um número específico de árvores para renovar a floresta faz parte de cuidar dela. E com essa prova de sabedoria e sabendo que o Soma irá ajudar sim a floresta, a Aisha o declara como o seu novo senhor, jurando lealdade a ele. A próxima seria Junadoma, essa respeitável moça que, bom, enfeitiçou nosso rei da mesma forma que nos enfeitiçou com uma beleza incomparável. Ela tem o maior talento de canto de todos, sendo não apenas a maior beleza, como também a maior cantora de todo esse tempo. O Soma então pede para escutar seu canto e mostra a ela uma música tirada de seu celular diretamente da terra. Então ela canta para geral e faz um showzão, deixando a Alicia com ciúminhos. O próximo seria o Poncho, onde ele tem o talento de comer, sendo o maior conhecedor e comedor de comida de todo o reino. E é claro que o Soma o recebe de braços abertos, sendo muito mais do que bem-vindo, sabendo que ele é que tem a solução para o que o reino mais precisa neste momento. Com isso, o Soma realiza
usa uma tradição, onde o rei dá um nome a um retentor que é especial, e assim o Poncho recebe o nome de Ishizuka do Soma, sendo o primeiro retentor nomeado que o Soma tem nesse mundo. O próximo seria o Hakuya, o homem cujo talento é seu intelecto genial, tendo um vasto conhecimento memorizado em sua cabeça que pode ser infinitamente útil para o bem do reino. Nesse caso, o Soma tentou indicar ele como bibliotecário da Biblioteca Real, mas o Hakuya diz que o Soma passou em seu julgamento e que sim, ele é um rei apropriado para se servir, e assim ele pede permissão para que ele possa usar seu vasto conhecimento para manter a hegemonia de sua majestade. E esse aqui seria o primeiro encontro do Soma com aquele que mais tarde seria conhecido como o primeiro-ministro de preto, e claro, o seu braço direito. E por último nós temos a nossa queridíssima Tomoe, a criança dos lobos místicos. Ela é uma criança pobre que tem o talento de falar com todos e quaisquer animais, o que é muito útil para ajudar no gerenciamento deles. Porém, ela ainda tem mais uma coisa que faz ela ser indispensável para o reino. Ela diz que ela conseguiu entender a língua de um demônio que falou com ela, algo que abalaria completamente o mundo se fosse vazado. E com isso, o Soma termina rapidamente a cerimônia de nomeação para, é claro, poder falar com ela a sós. E isso é chocante, porque para a gente, por exemplo, monstros não são humanos nem animais. Os monstros são criaturas próprias, afinal, essa é a nossa maneira de pensar. Porém, nesse mundo, essas criaturas estão entre as categorias de humanidade e animais. Por exemplo, homens-feras, elfos, dragonildes, todos são considerados humanidades, enquanto dinossauros, insetos gigantes e outras coisas do tipo, em outras obras, seriam monstros, mas aqui faz parte da fauna desse mundo, sendo considerados meio que animais ou criaturas únicas. Logo, nesse mundo, um slime, que pra gente seria um monstro, na verdade são animais. Monstros, pra eles, são criaturas diferentes, como se fossem misturas estranhas. E acima desses monstros estão os demônios, que invadem esse mundo através do domínio demoníaco, onde os demônios se parecem com monstros, porém mais inteligentes e, claro, avançados. E até agora, pensava-se que era impossível conversar com eles. A única coisa que diferencia esses monstros das outras raças que existem nesse mundo é literalmente o fato de que eles não podem se comunicar, eles não podem ser entendidos pelas pessoas. Mas, se descobrirmos que sim, é possível uma comunicação, tudo mudaria, todo o tabuleiro muda. A Tomoe foi capaz de falar com o demônio, onde ele a deixou ir, dizendo que não suportaria ver alguém que tem o mesmo cheiro que ele morrer nas mãos de outros demônios, mostrando que não apenas a comunicação é possível, como também aquele demônio reconheceu a Tomoe como alguém com o mesmo cheiro que ele, mostrando que os demônios e pessoas feras não são tão diferentes quanto nós pensávamos. Por conta disso, eles precisam urgentemente proteger a Tomoe para que isso não vaze de forma alguma. Nesse momento, a Tomoe é ainda mais importante do que o próprio Soma, e assim eles precisam garantir não apenas a sua vida, como também que ninguém saiba do seu segredo. E por isso, para fazer isso, eles decidiram que iriam adotar ela dentro da família real, como filha do ex-rei e, claro, irmã adotiva da Alicia. Então, alguns dias mais tarde, o Poncho volta para o reino, depois de completar com sucesso uma missão que o Soma pediu a ele para fazer. A missão era simples, coletar comidas diferentes e simples, para que eles possam divulgar para o povo e assim ajudar a combater a fome que o reino está passando. Logo, o Soma faria um programa de culinária usando a pedra de transmissão, onde a Juna seria a apresentadora ao lado do Poncho, e ele ensinaria algumas receitas com ingredientes exóticos e simples, mas que pode ajudar muito o reino durante essa falta de comida, porque são comidas que as pessoas nunca pensaram em comer, que elas não sabiam como preparar e, claro, o quão gostoso poderia ser. Mas agora, eles passariam a saber, e claro, não desperdiçariam comida tão boa assim. Porém, por hoje eu vou parando, então se vocês querem ver as próximas partes de Kenjutsu Yusha, se inscrevam no canal e deixem um like para me apoiar. E agora, eu fui.